Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, mais um programa começando e hoje eu estou recebendo o Guilherme Martins da Costa, o Gui. O Gui é fundador e CEO da Presto Performance, uma agência digital especializada em performance. E obviamente que a gente vai falar hoje sobre campanhas performance. O Gui, com a sua vasta experiência, vai nos dar uma aula e falar um pouquinho da Presto. A Presto ajuda a empresa a conseguir mais leads e vender mais online. Eles atuam com foco em mídia de performance, otimização de conversões, consultoria de e-commerce e estratégia de crescimento para empresas dos mais diversos mercados. Então, Gui, muito obrigado pela tua presença. É um prazer imenso estar te recebendo no Podcast Empreendedor e estar te entrevistando, cara. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente entrevista. Vamos começar então, Gui, falando um pouquinho da tua história e daí depois a gente vai para a parte mais técnica, mas até para o pessoal te conhecer aí, fala um pouquinho de ti, cara. Bacana. Obrigado, Edu, pela introdução aí. É um prazer estar no seu podcast. Vocês têm feito um trabalho bem bacana e é bom poder compartilhar um pouco, né, com outros empreendedores, outras pessoas que estão passando pelo mesmo, né, de montar uma empresa e fazer ela dar certo aqui no nosso país, aqui nesse Brasil. Então, cara, empreender era uma coisa que eu tinha sempre um interesse, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar com startups, cara, há muitos anos antes de empreender, eu cheguei a participar de alguns trabalhos de inovação e projetos de startups. Quando eu trabalhava na Infoglobo, que é as organizações Globo, participei de um projeto de uma startup com eles, trabalhei lá há quase um ano. Depois eu participei de uma startup que criou vários projetos, e-commerce, social commerce. Teve um projeto também que a gente ajudou algumas startups. Na época tinha a aceleradora 21, né, 212, lá no Rio. Eu fui indicado para ajudar o pessoal do Queremos. Eles estavam com uma demanda de marketing, fui lá dar um apoio. Desde sempre eu quis empreender, mas não tinha uma oportunidade, né? Deixa só eu te atrapalhar, porque essa aceleradora do Rio era uma das mais famosas, né? Era super bombada, assim, todo mundo tinha eles como referência, cara. Muita gente passou por lá. Voltando lá para tua carreira, desculpa. Tranquilo. Eu acabei ajudando duas startups que estavam lá na época, talvez não seja entrar muito em detalhes, mas o Queremos na época estava lá, eu conversei com o pessoal e acabou que eu não entrei para o time fixo deles, né? Acabei só fazendo algumas reuniões, discutindo um pouco e fui tocar outras paradas. Aconteceu de eu seguir um caminho mais em empresas cada vez maiores. Eu trabalhei numa empresa de consultoria, trabalhei numa agência pequena que fazia de tudo, site, redes sociais, trabalhei na Lojas Americanas. Lá foi onde eu criei o primeiro time de inovação, né, que buscava foi o embrião dessa Inovação e Futuro, que é uma entidade agora que criaram, tentando integrar a Americanas física e online, né? Mas naquela época, cara, não tinha nada na linha de inovação e eu fui lá criar um time de inovação. A gente fez vários projetos, até conversando com a .com, e eu via que, cara, tinha alguma outra coisa que eu estava buscando, então não era aquilo ainda. Saí de lá, né? Você acaba tendo uma estrutura muito difícil de você mover para você realizar as coisas, mas você aprende muito. Você aprende a tomar porrada, você aprende a ganhar bastante casca grossa, você aprende a estruturar seus trabalhos, né? Aprendi muito lá sobre melhoria contínua, gestão baseada em resultados. Isso você vai ver daqui a pouco que veio até para o nome, né? Eu montei uma empresa que se chama Performance, Presto Performance. E aí depois eu fui trabalhar na Brasil Brokers, fazendo gestão do digital como um todo. Tinha uma equipe a nível nacional. Não posso falar o budget, mas
era um budget bem relevante na época. E, cara, vendendo apartamento. E vender apartamento no Brasil inteiro com verba me ensinou muita coisa sobre digital, sabe? Eu achei que eu já sabia muito, eu aprendi muita coisa, foi ali. E teve um grande dilema que eu enfrentei em um determinado momento, em que era, eu tô olhando todas as agências digitais, Rio, São Paulo, outros lugares, olhei nos Estados Unidos como é que estavam fazendo, a gente estava comparando propostas para transformar a empresa, e naquele momento eu vi que as coisas estavam muito difíceis para andar, né? Você tem muito, por exemplo, você vai fazer um site novo, tem que aprovar com reunião do conselho, aí você tem que mostrar para o presidente, e, enfim, empresa que tem mais de 1.000 pessoas é sempre muito difícil você fazer, né? E eu não sei, Edu, se a sua audiência tem muita gente que está em empresa grande, mas, cara, foi um aprendizado de tomar muita porrada, sabe? E lá eu percebi, cara, não é isso que eu quero. Eu quero fazer um negócio mais dinâmico. Eu quero fazer um negócio que acelera mais. E eu comecei a buscar implementar lá a experimentação, a B-testing, que eram coisas que não tinham, sabe? Que louco, cara. Isso é muito interessante. Respondendo a tua pergunta até, não, a nossa audiência é mais a galera que está querendo empreender, não sabe muito bem como começar, está querendo buscar nos mais experientes uma luz, talvez, aí um fio aí para se guiar. Bacana. Mas esse lance que tu diz de trabalhar em empresa grande é muito de praxe isso. Muitos empreendedores que tiveram esse caminho, que nem tu, falam a mesma coisa, que é muito difícil tu conseguir se mover lá dentro, já são instituições já muito rígidas, muito burocráticas, e é difícil de tu conseguir inovar, assim, principalmente gastando dinheiro, né? É mais complicado, né, Gui? É muito. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estudei tudo sobre inovação quando eu estava na Americanas, porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que vender meu projeto para a diretoria, sabe? Eu tinha que arrumar, cara, parece muito, mas assim, para fazer uma loja conceito, eu tinha que arrumar muitos milhões de reais, só para botar as tecnologias novas, que eram como se fosse um adicional à estrutura básica de uma loja. Então você pensa, cara, isso aí se paga? E aí eu vou até te dizer uma coisa. Quando as empresas olham o Airbnb, o Netflix, o Uber revolucionando indústrias, esses caras, eles fazem uma coisa que tem inúmeras empresas que tentaram fazer outras coisas e quebraram, né? A gente vê só o que ficou bonito. Quando você vai inovar numa empresa muito grande, ela tem realmente essa burocracia toda, porque ela não pode simplesmente jogar dinheiro no lixo, né? Você não pode chegar e ficar fazendo 1 milhão de projetos muito caros e ficar destruindo dinheiro. Então, faz até sentido ser difícil, né? Então, se você quer empreender e você quer realizar coisas muito rápido, talvez seja o caminho você sair e você entrar numa empresa menor, né? Tem muita gente que, se você olhar a trajetória, você vê a pessoa decolar na carreira porque ela entrou numa empresa menor, mas uma empresa que tinha condição de crescer muito mais rápido, sabe? E ela poderia dar passos muito mais ousados. E, cara, acabou sendo o que eu fiz. Perfeito, eu ia te perguntar se foi era essa pergunta que eu ia te fazer, se foi exatamente aí que tu percebeu que tu não ia ser muito difícil para ti, Gui, fazer uma revolução inovadora inside out, e aí foi nesse momento que tu resolveu iniciar o teu próprio negócio. Cara, foi, e isso é uma coisa interessante, né, que quem olha pensa assim, você tem uma empresa e tal, você tem vários clientes. Cara, hoje a gente tem clientes na Espanha, empresa do mercado de seguros, empresa até que está expandindo para Portugal. Se alguém quiser depois trocar uma ideia sobre nosso portfólio, até explico, mas eu não gostaria de abrir muito detalhe de números, né? A gente tem no nosso portfólio empresas como a maior imobiliária do Rio de Janeiro, uma que era de um diretor que era da Brasil Brokers, depois saiu, montou a dele também, a gente atendeu, a gente já montou e-commerce, B2B, o IED Rio foi nosso primeiro cliente e até hoje a gente atende eles fazendo um trabalho bem bacana, já há quase 3 anos. Cara, a gente tem todos os tipos de empresas, sabe? O mais interessante foi ver como que dá para a gente transformar uma empresa como a gente vem de fora, né? Às vezes a gente fala assim,
eu preciso contratar uma empresa de fora para transformar aqui, bem isso que você falou. Porque de dentro é muito mais difícil, às vezes, o cara fazer sozinho. E no início da Presto, Gui, os teus primeiros clientes, eles vieram dessas participações antigas que tu teve em grandes empresas ou tu teve que capinar tudo do zero? O interessante foi que, como eu tinha trabalhado em empresas muito maiores do que o que dava para trazer de cliente, né? Cara, a Presto começou do chão, tá? Basicamente, eu estava vindo de uma época crescente na minha carreira, Americanas, depois Brasil Brokers, e aí eu resolvi sair e falei, cara, o que eu vou fazer? Eu já tinha mergulhado fundo em inovação, eu tinha mergulhado a fundo em digital, já sabia o caminho das pedras, falei, cara, vou montar uma agência. Eu estava orçando quase 15 agências, Rio, São Paulo, eu estava com propostas todo mundo na mão, já sei o que é uma proposta bem feita, já sei o que é uma operação bem feita, sei que é uma campanha bem feita, vamos fazer. Eu fui montar um time, sabe? Naturalmente, o time mudou radicalmente desde o início da agência. No começo eu tinha 3 sócios, acabou que isso mudou, fiquei com um sócio só, e hoje a agência está muito focada em velocidade para você fazer campanhas de mídia de performance com otimização de conversão, né? E interessante é que quando comecei a agência, eu não tinha um centavo no bolso. Até lembro de uma pergunta que isso aí pode interessar a todo mundo que quer empreender. Eu lembro que teve muita gente que falou assim, cara, como é que você vai montar uma empresa sem você ter um capital? E eu tinha essa intuição, eu tinha essa percepção de que, cara, eu não vou montar uma fábrica, eu não tenho que ter capital. Eu sei prestar o serviço. Eu tenho um notebook, sabe? O Starbucks tem Wi-Fi. Vão trabalhar. Que legal, Gui, que legal. O que tu acha da gente começar a falar um pouquinho mais tecnês aí e a gente falar um pouquinho sobre as campanhas de performance? Eu separei algumas perguntas para te fazer e eu pensei da gente começar assim, ó. Quais são, cara, na tua opinião, as maiores dificuldades ao montar uma campanha, né? A gente sabe que tem aí N canais para divulgar uma campanha, as pessoas estão cada vez querendo fazer mais por si, né? Até para economizar, assim. Então, algumas dicas aí, quais são as maiores dificuldades que tu entende que o empreendedor tem ao montar uma campanha? Cara, Edu, eu acho que a maior dificuldade que o empreendedor pode ter ao montar uma campanha, tá? Eu vou dizer que a experiência da gente atendendo algumas dezenas de clientes, tá? Desde que a gente oficializou a empresa no início de 2016. Eu acho que a principal dificuldade é menosprezar, achar que é muito simples fazer uma campanha de Google ou uma campanha de Facebook, ou montar um e-commerce, sabe? Ou você gerar vendas, né? Eu vejo muita gente falando assim, quero montar um negócio, vou montar um e-commerce, mas a pessoa não faz a menor ideia de que aquilo ali tem um sistema de pagamentos, tem que ter logística, sabe? Tem que escolher a plataforma, e a mesma coisa acontece com o Google, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai montar uma campanha, primeiro você tem que pensar o que eu vou fazer para quem, né? E esse pensamento que eu trago para todas as reuniões de onboarding, kick-off, desenho de estratégia com clientes, eu trago do meu trabalho com inovação. Porque na área de inovação, isso é uma coisa que ninguém que trabalhou com marketing jamais falou comigo. Eu gosto de ressaltar o valor disso. O Clayton, que é o cara que escreveu o Innovator's Dilemma, que todo mundo, né, que mexe com Vale do Silício gosta muito, vocês devem conhecer também. Clayton fala no livro seguinte dele, que é Innovator Solution, ele fala que a gente tem que resolver trabalhos para as pessoas. Então, quando você contrata ou compra algo de uma empresa, você está contratando uma solução para que essa solução trabalhe por você. Exemplo, eu vou fazer um contrato aqui com os Correios, eles vão passar aqui, vão pegar o produto, vão levar lá na casa do cliente e vão resolver isso para mim, vão traquear, eu tenho que me preocupar em fazer isso. Eu estou contratando esta solução, assim como você pode contratar um cheeseburger porque você está com fome, não tem tempo, passa no fast food, sabe? Então esse pensamento de contratar produtos e soluções para que elas trabalhem por você é um pensamento essencial para você pensar assim, ok, então eu vou resolver o que para quem? Eu acho que esses dois pensamentos, não subestimar a complexidade, porque tem toda uma jornada do usuário, né? Tem toda uma jornada do consumidor até comprar de você.
E tem esse pensamento da jornada tem que ser baseado em resolver alguma coisa para alguém. Cara, fantástico essa sacada do Gui. Eu acho que para quem tá escutando aí, vale o primeiro ensinamento, né? O que eu vou fazer e para quem eu vou fazer. E Gui, mais uma pergunta para ti, seguindo nessa mesma linha, assim. E na tua opinião, qual é a melhor estratégia para montar uma campanha? Porque, como tu bem disse, o empreendedor ele simplesmente subestima a plataforma e acha que é fácil de fazer uma campanha. Tem alguma estratégia que tu guia esse cara ou que tu dá de dica para ele seguir? Mais importante para a gente pensar em termos de estratégia, e aí é importante ressaltar que eu vejo que desde que ficou fácil a gente fazer as coisas na internet, criar uma account no Facebook, criar uma conta no AdWords, criar uma conta no Instagram, é aquilo, voltando à primeira resposta, ficou fácil parecer que a gente está fazendo a coisa certa, né? Só que aí o resultado não vai chegar se a gente fizer de maneira insuficiente. Eu vejo que mais importante do que estratégia, e tem muita confusão no mercado com relação a o que é estratégia, né? Então, assim, se a gente for pensar o que é uma estratégia a nível de negócios, o Porter vai falar que estratégia é aquilo que te torna diferente. Ok. Já tem gente que vai falar assim, quais são as estratégias de social media mais fortes para 2019? Aí você já está transformando a estratégia em pó. A estratégia deixou de ter valor. Se era aquilo que diferencia o Uber de todas as corporativas de táxi, como é que agora virou um tipo de postar uma coisa em social media, sabe? Perde o peso, né? Então eu já prefiro sair dessa discussão de a melhor estratégia, porque isso tem vários níveis, horizontal e vertical. Então, assim, estratégia de quê e como é que a gente vai chegar lá? Talvez a melhor forma seja a gente pensar que tem a sua empresa quer resolver um problema para alguém, ok? Legal. É o job to be done, que a gente falou agora há pouco, que o Clayton Christensen cunhou esse termo no livro Innovator Solution. Você sabendo o que você vai resolver para quem, a gente pensa como é que a pessoa vai chegar lá. Então, assim, tem um funil, né? Tem um funil de decisão. A gente tem 2 approaches principais e isso vai acabar chegando um pouco na decisão de escolher aonde eu vou anunciar. A gente primeiro tem que perguntar o seguinte, as pessoas procuram o que você vende ou você tem que ir atrás das pessoas? Tá? E essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque se as pessoas perguntam no Google, se as pessoas procuram o que você vende, a melhor estratégia do mundo é você fazer uma campanha para atender a demanda das pessoas da busca. E aí você vai construir um funil que tem as etapas de awareness, né, que é a construção de marca. Depois você tem pessoas que estão comparando opções, estão demonstrando interesse em fazer aquilo que você resolve, ou comprar aquilo, contratar aquele serviço, comprar um produto. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Você pode ter uma campanha de construção de marca, awareness, topo de funil, falando da sua empresa. Você pode ter uma campanha que trabalha a etapa de interesse do funil. Se você for uma empresa de seguros, você pode falar as vantagens que os seguros podem trazer. Se você estiver falando de comparação de opções, você pode falar por que a opção tal é melhor que as outras. Isso a gente está falando, Gui, de estratégia de SEO, né? Que é quando tu constrói conteúdo para atuar no início do topo, no topo do funil, né? Você tem Google Ads para busca, que o pessoal chama de links patrocinados, né? Ou então lá fora o pessoal chama de Google Search Ads. Mas quando você olha o funil de uma forma integrada, e esse eu acho que é o grande lance de uma estratégia, é a gente começar lá atrás com a pergunta anterior, o que eu resolvo para quem? Depois pensar, segunda etapa, depois a gente pode até fazer bullets, nem pensei nisso previamente. Segunda etapa ok, a pessoa vai procurar ou eu vou ter que ir até ela? Se a pessoa for procurar, já começa a trabalhar essas etapas de busca, interesse, comparação de opções, comparação de soluções, comparação de preços. Tanto busca paga quanto orgânica, tá, Edu? E aí depois a pessoa que procura a sua empresa, né? E aí tem um, eu vou até dar uma dica, se tiver muita gente aqui que está trabalhando com AdWords, pode ter discussões, como a gente sempre ouve no nosso trabalho, algumas pessoas perguntam assim, mas por que eu vou ficar investindo em campanha
com o nome da minha marca, né? Então você pode ir lá anunciar podcast empreendedor no Google e falar assim, não, mas esse cara é a melhor campanha que eu tenho, ou por que eu vou... porque ela tem um custo por lead, um custo por venda menor, tá? Ela tem uma conversão muito mais agressiva, porque a pessoa está procurando você. Só que tem uma outra vertente que pergunta muito, por que eu vou anunciar quando o cara já está me procurando? É exatamente porque ele já está te procurando para você não perder esse cara. Até porque você pode ter concorrentes anunciando nessa situação. Então, assim, respondendo as duas perguntas que podem surgir. Por que eu vou anunciar quando alguém me procura? Porque é o melhor momento. Tá? Imagina, na hora que um cliente chega e fala assim, pô, queria o podcast do Edu. Oi, tudo bem? O podcast está aqui. Opa, a pessoa vai pegar, você vai converter. E a outra dúvida que surge, talvez isso possa ser muito avançado ainda para essa etapa da conversa, mas a gente ouve muito assim, nossa, se essa campanha tem um maior ROI, 10 vezes maior ou 20 vezes maior que as outras, por que você investe tudo nela? Porque você tem que construir percepção da sua marca lá no topo do funil para que tenha mais gente chegando lá embaixo. Gui, quer fuder, cara. Que aula, que aula. E no meio disso tudo, quais são as melhores redes para rodar campanhas digitais? Porque a gente viu agora que o LinkedIn, por exemplo, está fazendo campanhas pagas também. O Facebook tem gente que diz que já está mais em baixa. O Google, na minha opinião, sempre lá em cima, né? Todo mundo usa o Google. Mas como é que a gente vai definir quais são as melhores redes para rodar essas campanhas, Gui? Eu acho que vale a pena a gente pensar com uma regra bem simples, tá? A gente tem uma regra e um processo que a gente tem que incluir aí. Se as pessoas procuram o que a sua empresa vende, a premissa é que o Google tem potencial de ser o melhor canal, tá? Exemplo, e-commerce. Você não vai pensar duas vezes qual o canal que você vai começar se você tiver um tipo de produto que tem demanda, que o mercado procura todos os dias na busca. Tá? Se você tiver um serviço que as pessoas estão procurando, você não vai ter dúvida em anunciar ali. Você pode até querer anunciar em outros canais, mas tem gente escrevendo ali no Google, eu quero determinada coisa, quanto custa, opções, melhores preços, sabe? Empresa disso. Por exemplo, se você tem uma agência de viagens que vende viagens para qualquer... Vamos pensar assim, um tour... Um tour numa região qualquer da Europa, você vai colocar viagem, orçamento, tour, determinado lugar, Sudeste Asiático, né? Então vai ter ali rota transiberiana. A gente já atendeu a empresa no mercado de viagens e o cara queria anunciar viagens muito específicas. É muito certo que você alcança essa pessoa no momento ideal, quando ela está querendo saber quanto custa. Tá? Então, quando é esse o caso, você tem que mergulhar de cabeça no Google e tentar encontrar a melhor forma de estruturar suas campanhas e as palavras-chave, as palavras negativas, versões de anúncios. Tem toda uma estrutura interessante aí por trás e que parece simples para quem está olhando, mas é muito complexo quando se você for desenhar o todo na parede, tem 10 mil coisas para fazer. Agora, com relação a empresas que o público não procura, né? Então, que se baseia assim, às vezes mais em desejo, aí você já vai ter que... Exemplo, se você vai fazer um lançamento de um produto, né? Vamos dizer que você vai pegar um exemplo hipotético, vamos dizer que você vai lançar um filme, tá? Pô, você vai querer fazer awareness, você vai querer trabalhar a audiência, talvez no YouTube, talvez no Facebook, você vai querer levar para as pessoas essa novidade, né? Olha, vai ter isso aqui. Você não está procurando, mas eu tenho isso aqui para você. Que legal, Gui, porque eu tô vendo assim que tem basicamente duas maneiras de tu te posicionar para fazer as campanhas. Então, tu pode fazer uma campanha mais focada para um público-alvo mais que já está melhor definido, e tu também pode abrir mais o teu leque e fazer uma coisa mais informativa, que é, por exemplo, esse esquema do filme, assim. E aí vem até uma pergunta que já está na lista aqui, que se tu quiser depois engatar para já responder ela na sequência, como é que a gente faz qual é a melhor maneira de conseguir dividir esses recursos para poder montar campanhas, sejam elas específicas para um público já definido,
que tá ali procurando e daí você já vai estar ali, já vai aparecer para ele de primeira, ou se vai ser uma campanha mais informativa? O ideal é que você sempre comece buscando encontrar o melhor canal para você gerar atração, tá? E isso vem de um approach que a gente tem aqui na Presto. Eu até deveria ter comentado, eu falei um pouco, né, da minha relação com startups. A gente atende muitas startups aqui na agência, tá? E eu, inclusive, faço parte de reuniões como advisor junto à diretoria de duas fintechs que a gente atende. Uma é a Mutual. Mutual é uma empresa que faz P2P lending. Basicamente, eles têm um público que quer investir e tem um público que quer pegar dinheiro emprestado, e eles conseguem taxas melhores para os dois lados, e eles fazem um trabalho muito bacana que eu não vejo ninguém fazendo o mesmo nível no Brasil. Eu sou advisor deles, tá? De digital e performance, e também da Capta Equity Crowdfunding, que é uma empresa que veio revolucionar. Eles estão atuando mais em Rio e São Paulo, mas estão buscando a liderança nacional. A gente atende eles como agência e eu atendo eles também apoiando a diretoria e o CEO deles como advisor também, tá? Em tudo relacionado a growth hacking, marketing digital e etc. E acaba que, só para resgatar, eu perdi um pouquinho a sua pergunta. Sua pergunta foi como dividir recursos. Como dividir recursos, e se a gente puder também dar uma sintetizada legal. Ali na quais as melhores redes, né? A gente falou bastante sobre Google. Legal. Mas como é que fica então, aí no meio disso tudo, Facebook, vê o LinkedIn, muito essa situação, né, de empresas que você pode anunciar em qualquer rede. Você tem empresas que vale a pena anunciar em qualquer rede, só que você nunca vai ter recursos suficientes para investir tanto quanto você gostaria em todas as redes, né? Porque o potencial de audiência que estaria interessado em comprar o que você tem para vender, se você somar todas as plataformas, ele sempre vai ser maior do que seu budget, né? Isso vale até para Unilever, para qualquer empresa. Então, como é que a gente sugere você dividir? E aí, por isso que eu estava falando das startups, porque tem um framework muito interessante que é bem reconhecido no Vale do Silício, que é um framework para você passar do estágio inicial para chegar numa atração da sua empresa, você sair do chão, gerar uma certa atração, que ele diz, e até chegar no growth, né? Até você escalar sua empresa, seu negócio, sua startup a um nível bombástico e virar um dos líderes do mercado. Mas como é que você faz para sair do chão e gerar atração e começar a andar, começar a acelerar, botar essa nave para voar? Você tem que mirar em 2 ou 3 canais, tá? Isso é uma regra que você sempre vai ver funcionar. Mira em 2 ou 3 canais de performance, você vai buscar o melhor resultado possível neles, pode dividir por igual a verba, e aí você divide por 30 dias. Só uma pergunta, só para não perder, até para quem está nos escutando, tu chama de canal aqui eu tô falando a plataforma, no caso. Google AdWords, focado em search, se vai ser Google Display, se vai ser Facebook Ads, se vai ser LinkedIn, enfim, qual que vai ser, não é só a plataforma, é mais a abordagem, tá? Perfeito. A gente acaba tendendo a pensar na plataforma como uma coisa só, mas se você observar o Google Search e o Google Display, são completamente diferentes, tá? Então a gente acaba tendo que separar, assim, eu vou fazer search ou vou fazer retargeting com display aonde o cara for, né? Muda radicalmente o que você está fazendo. Então a gente tem que buscar, a gente pode até incluir SEO aí, tá? Só que o problema do SEO e conteúdo é que, como todo mundo que trabalha com inbound sabe, vai levar vários meses para você gerar resultado. Então você não pode esperar 6 meses ou 12 para que a sua empresa comece a vender. Você tem que vender hoje, né? E se você criar uma conta de Google AdWords hoje, por mais que você ainda não tenha tido tempo de contratar uma agência, pode contratar semana que vem. Começa hoje, faz uma campanha hoje, coloca lá os principais termos e testa, sabe? Você vai ver que se for esse caminho, o usuário buscando aquilo que você vende, começa a chegar o usuário, começa a chegar lead, começa a chegar venda. Esse framework foi o Brian Balfour que divulgou no Vale do Silício. Até tem o site dele, brianbalfour.com. Ele foi o VP de growth do
do HubSpot, que é a empresa que inspirou o RD Station, Resultados Digitais, que é a maior referência, né, de empresas de marketing e tecnologia do Brasil. O Brian, ele diz o seguinte: você precisa mirar em 2 ou 3 canais, tá, para aquisição de clientes, para você descobrir qual que vai ser o único canal, um só, que consegue levar essa empresa do chão até a etapa de tração. E aí você vai falar assim, ok, será que vai ser o LinkedIn? Será que vai ser o AdWords? Será que vai ser o Facebook? Será que eu posso depositar isso em conteúdo? Você até pode depositar isso em conteúdo, mas você vai ter que testar. E aí você testando, você vai olhar assim, olha, como é que foi o resultado do mês passado? Pô, conseguimos isso. Então vou dar um exemplo aqui clássico, não posso falar o nome da empresa, mas a gente fez recentemente. A gente poderia, por uma mesma empresa, trabalhar Facebook, Google Search ou LinkedIn, tá? Mirando no perfil de cargo da pessoa, na cidade específica, no tamanho de empresa. O que a gente fez? Começamos testando e descobrimos que o Facebook estava dando resultado muito superior. Então o que a gente fez? A gente destinou entre 80% e 90% da verba do mês seguinte para isso e deixou 10% para testar outros canais. Porque você tem que dosar, né? Você tem que dosar, manter a sua operação, a nave, tem uma parte previsível, né? A máquina tem que ter uma parte que está garantido, previsível, e tem que ter uma parte que você vai inovar, fazer experimentação. Você nunca pode experimentar com todo o seu budget. Você tem que garantir um certo fluxo de usuários, de vendas. Cara, fantástico. E pra gente finalizar, Gui, a parte do Tecnês, assim, uma pergunta que eu acho que vai fechar com chave de ouro. Mas como é que a gente consegue medir a performance de uma campanha? Medir o sucesso de uma campanha, saber se a gente está indo para o lugar certo? Eu acho que tu disse um pouquinho sobre isso agora no final, quando tu para depois de um mês, legal. tu analisa, mas quais são as métricas de fato que tu pode usar? Existe um erro muito comum no marketing digital, que é se perder nas métricas, né? Se você olhar, até no LinkedIn, você vai procurar profissionais de marketing, até que trabalham em agências, empresas de renome, você vai ver a pessoa com um cargo bom falando trabalho focado nos principais KPIs. E aí a pessoa vai falar todos os indicadores, todas as métricas que existem no Analytics, no AdWords. E esse é o principal erro. A gente tem que focar no KPI, ou outros chamam de KPI. O que é KPI? São Key Performance Indicators. São as métricas mais relevantes para medir o resultado do que você está fazendo. Então, assim, se você está querendo medir vendas para o seu e-commerce, você vai olhar como é que estão as vendas. O que eu fiz está impactando vendas? De que forma? Porque você pode ter diversos produtos, mas você tem um produto que custa R$10, 50, 100, 500, 1.000, 10.000. Número de vendas talvez não seja suficiente para você ver se a empresa está prosperando. Você vai ter que olhar receita gerada, porque você pode fazer uma campanha que vai destinar muitas vendas para, exemplo, capinha de celular, mas o que vai te dar dinheiro mesmo é a venda do iPhone novo e a sua receita pode ir lá para baixo se você botar o dinheiro no lugar errado. Então, a gente tem que focar sempre em definir quais são os principais indicadores, tá? Tanto para vendas quanto para marketing, e definir o que eu quero dessa campanha. Ok, se essa campanha aqui vai ser para aumentar a minha base, legal, eu posso querer trabalhar leads. Vamos pensar aqui, sem elogiar, tá? Mas um exemplo que todo mundo vai reconhecer é empíricos. Geralmente as campanhas da empíricos, que são campanhas bem grandes, com muito investimento, e se não tivesse dando resultado, eles já teriam quebrado, são campanhas que pegam só e-mail. Tá? Por quê? Porque eles têm o objetivo daquela campanha de construir base, aumentar o tamanho de uma base e mandar e-mail para vender. Você vai ter empresas, por exemplo, e-commerce, que tem o objetivo de aumentar a receita. Você às vezes pode ter um objetivo numa campanha de aumentar a percepção no mercado com relação a um produto ou serviço. Então aí você tem que definir, ok, eu quero impactar mais pessoas. E aí você pode até fazer uma observação que é o seguinte: tá, como é que eu estou impactando mais pessoas? Como é que eu sei disso? Porque tem mais pessoas procurando pela minha empresa desde que eu comecei a fazer essa campanha para divulgar mais que a gente existe. Então, o mais importante aqui, talvez não seja nem dizer assim, coloca um conversion tracking
na página de confirmação do formulário ou no iframe, né? Quando ela fala obrigado, entraremos em contato, ou botar um pixel de conversão no carrinho depois que confirma o pagamento. Talvez o mais importante seja dizer aqui, para focar nos KPIs. Qual é o indicador que você quer medir para essa campanha? Qual que é o objetivo que você tem com ela? E quantos indicadores tu indica aqui? 2, 3? Eu já acho que a gente precisa ter um objetivo principal, tá? Eu acho que a mentalidade que a gente tem que ter é a mesma mentalidade que você tem ao fazer uma landing page, você construir uma página com o pensamento de CRO, experimentação, A/B testing, que é, quando você constrói uma página, essa página não pode ter fuga, né? Não pode ter links no footer, não pode ter menu, não pode ter distrações. E você não pode ter várias propostas que você oferece ali. O objetivo é fechar aquela venda, ou é você a pessoa pedir um orçamento, ou baixar um e-book, ou ter acesso ao software, o trial por 15 dias, ou fazer uma call com o time de vendas. Da mesma forma, a campanha tem que ter um objetivo. Tá? A gente vai ter, naturalmente, alguns indicadores, Edu, que não são o objetivo da campanha. Então, por exemplo, você pode olhar uma campanha e falar assim, deixa eu olhar outros indicadores aqui no Analytics que vão me fazer compreender o cenário. Tá? Você pode olhar o bounce rate, você pode olhar o tempo que a pessoa passa com você navegando no seu site depois que veio dessa campanha, mas isso é tudo para otimizar. Agora, para você ver resultado, corta tudo e foca no que é mais importante. Venda, geração de lead, essas são as coisas que importam principalmente. Custo por venda, custo por lead. O resto você usa para trabalhar no dia a dia, mas para você fazer um relatório e entender se está dando certo ou não, tem que ser indicadores de geração de lead ou de geração de vendas. Fantástico, nossa, que aula, velho. Vamos bacana. Falar um pouquinho mais naquela parte motivacional do podcast empreendedor que a gente faz para os empreendedores que estão escutando. Legal. Sim. Qual é a tua dica, cara, para aquele cara que está começando? O que você tem para dizer para esse cara? Algumas coisas que eu fui absorvendo nessa jornada, né? Porque aquilo, quando você abre uma empresa, você acha que sabe muita coisa, mas você não sabe muito, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi na minha jornada foi que você não precisa de capital para abrir uma empresa. Se você sabe fazer uma coisa, sabe prestar um serviço, você tem um notebook e tem uma condição de se manter, né? Às vezes a pessoa é muito nova, mora na casa dos pais, ou então a pessoa não tem que pagar aluguel porque já tem apartamento, tem onde morar, ou então a pessoa tem uma verba guardada, consegue viver um ano. O mais importante é você conseguir uma maneira de resolver problema para os outros e botar a cara na rua e correr atrás de cliente. Não pode ter vergonha. Tá? E a primeira maneira de você arrumar cliente, inclusive se você for olhar o Aaron Ross, que ele fala no Receita Previsível sobre o motivo de você prospectar cliente, é porque chega uma hora que esgota a base de recomendações, mas até ele diz que os seus primeiros clientes vão vir de recomendação, de indicação. Então, quem está começando um negócio não pode ter medo de começar porque eu não tenho capital para montar uma empresa. Se tiver um notebook, está valendo, sabe? Trabalho do Starbucks, trabalho de uma cafeteria. E no começo usei muito isso, sabe? Porque eu não tinha condição de ter uma despesa fixa ali de 1.000 e tantos. Então isso me ajudou muito no começo, né? A gente tem que ser criativo com como a gente utiliza os recursos. E, cara, a segunda coisa que eu acho que é mais importante, então a primeira coisa seria não ter medo de começar sem capital, até que você vai montar uma fábrica. Segunda coisa, tem que buscar na sua rede, tem que falar com todo mundo que você conhece. Pô, estou montando empresa, posso falar contigo? Queria saber se posso te ajudar de alguma forma e tal. Enfim, se conectar com as pessoas. E aí, Edu, só para não ficar uma resposta muito longa, a terceira coisa eu acho que é a regra de Pareto, né, do 80-20. E isso, cara, eu não sei se a audiência vai conhecer muito ele mais da galera do Growth Hacking, mas cara muito bom, que fala muito sobre o Tim Ferriss, a gente conversa muito, é o Max do Copy Experts, se não me engano o nome da empresa é esse.
é o Max Peters. Até fez um webinar outro dia com o Lassan, está lá no Growth Hackers Brasil, no grupo do Facebook. Recomendo todo mundo procurar os materiais do Max. A gente conversa muito sobre produtividade, né? Então, se você quer acelerar, você precisa andar rápido, você precisa fazer o feijão com arroz, você precisa pagar as contas, cara, qual que é a maior dica? Cara, faz só o essencial. Então, assim, às vezes você vai fazer uma coisa, você vai pensar assim, pô, checklist, você tem uma lista de 1000 coisas para fazer. Ok, mas quais são os 20% das coisas mais relevantes? Se você só pudesse fazer elas, quais seriam? Faz essas que a sua máquina vai andar e vai tudo começar a dar certo. Você não precisa fazer tudo o que você imaginar que você deveria. Se fizer os 20% mais importantes, as coisas vão andar e o sucesso puxa o sucesso. Isso seria a quarta dica. Sucesso puxa o sucesso. Fantástico, Gui, fantástico. Meu, pra gente finalizar com chave de ouro, faz o merchan aí da Presto. Como é que o pessoal contrata o teu serviço para quem tá nos escutando, tá a fim de dar uma guinada nas suas vendas, melhorar o marketing aí, faz o merchan pro pessoal. E bacana, já fala também, bacana, Gui, das tuas redes aí, para quem quiser te seguir no LinkedIn, no Instagram, enfim. Já deixei aberto para todo mundo poder ver, é uma rede que recomendo. Tá com uma distribuição de conteúdo muito mais legal do que o próprio LinkedIn. Vocês me acham lá no Instagram em guilherme.presto. Eu tenho um LinkedIn que é Guilherme Martins da Costa. Só fazer um convite lá que eu aceito. Atualmente estou atualizando conteúdo quase todo dia para mais de 22 mil pessoas lá no LinkedIn. O Instagram está começando há pouco tempo. E conteúdo de muita qualidade, lá, diga-se de depois passagem. Eu vou postar um pouco mais sobre isso. Pô, valeu, obrigado. Quem quiser seguir lá, fica o convite. E tem o site da Presto, né? prestoperformance.com.br. Basicamente, a gente tem atendido todos os setores, tá? Todos os tipos de empresa, imobiliária, seguros, e-commerce, B2B, B2C, ensino, todo tipo de empresa. Até ramo de estacionamento a gente atende. Por mais que possa parecer uma coisa mais rara, mais intangível, cara, todos os setores vêm atrás da gente e a gente tem um diferencial que eu acho, que é o nosso expertise com startups, sabe? Quando você trabalha com fintech, quando você trabalha com startup, empresa que tem que tracionar, empresa que tem que acelerar, pegou investidor, agora ela quer escalar, cara, seja antes de pegar investimento ou seja depois de pegar investimento, sempre tem um desafio pesado, um desafio forte, uma agressividade. E, cara, a Presto tem essa questão no nome, né? Porque quando eu montei a Presto, eu fui procurar, cara, o que é uma coisa agressiva, rápida, veloz? Eu fui encontrar, pode até parecer que eu estava pensando em Presto Barba, mas eu estava pensando em música clássica. Presto é um dos movimentos mais velozes da música clássica. Eu fui descobrir isso pesquisando sobre música. Teve gente até que me falou assim, cara, Allegro, mas Allegro não é o mais rápido. Porque é aquele negócio, tem gente que tem um nome muito maneiro, vai lá e põe só sobrenome, Falcone. Pô, no sobrenome não dá para montar uma empresa, então eu tinha que encontrar um significado legal, porque eu não posso falar assim, Costa Digital, não vai ficar legal. É isso aí, pessoal. A gente recebeu o Gui, o Guilherme Martins da Costa, fundador e CEO da Presto Performance. Gui, muito, muito, muito obrigado, cara. Foi uma aula que tu deu pra gente, muito bem elaborada. Puta merda, velho. Vários insights pra quem tá escutando, pra mim também. E uma dica pra você, nosso ouvinte, se você quiser mandar alguma sugestão, quiser indicar algum empreendedor, algum fundador ou CEO de startup, é só mandar um e-mail para contato@distritoe.com.br. Adicionem o Gui nas redes sociais dele. Me adicionem também, só seguir Eduardo Dudes no Instagram e no LinkedIn, só buscar por Eduardo Tannhauser, é só botar podcast empreendedor, eu já apareço. Gui, muito obrigado, valeu, cara, Edu, pela tua pessoal, participação, foi fantástico essa aula pelo espaço que deu pra aí, gente. obrigado pela conversa, deu para aprender muito bacana estar aqui com vocês e agradeço também essa audiência que vocês têm aí, que está ouvindo a gente. Qualquer coisa que o pessoal precisar, é só me acionar no Instagram, no LinkedIn e a gente conversa. É isso aí, galera. Valeu, então.